Bom, pessoal, essa é a segunda aula de conjunto, tá? Nós vamos falar aqui das operações de conjunto com conjuntos, né? A interseção, a união, a diferença simétrica e o complementar. Vou mostrar para vocês na forma prática o que você precisa de fato ali saber, o que você não pode esquecer, né? Também. Bom, a primeira operação seria a interseção. Interseção é esse símbolo aqui, um Uzinho com a cabeça para baixo, né? A interseção são os elementos comuns, são, por exemplo, se eu te dar um conjunto 2, 4, 6, no conjunto A, né? O conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Se você reparar, 2 e 4 são elementos que são comuns aos dois. E aí esses elementos estão na interseção dos conjuntos. Então a interseção dos conjuntos são os elementos que estão nos dois conjuntos, né? Na representação com diagrama ficaria desse jeito que eu coloquei aqui para vocês, ó. Conjunto A, um conjunto B, o A com os elementos dele, o B com os elementos dele. E o 2 e o 4 aqui, ó, na interseção entre os conjuntos. Então, quando a gente coloca um diagrama assim, né, a interseção é essa parte do meio, que é a parte comum para os dois. Bom, vamos seguir aqui, vamos falar sobre a união do conjunto. União de conjuntos é como se juntar os conjuntos. Então, por exemplo, ó, pegando o conjunto A, 1, 2 e 5, e o conjunto B, 7, 8 e 9, para unir os conjuntos, basta pegar um conjunto só e botar todos os elementos juntos, tá? Lembrando que, se aquele elemento estiver repetido, ele só coloca uma vez na união, você não coloca ele duas vezes. Nesse caso aí, ó, não tinha elementos repetidos, por quê? Se você reparar, a união B tem, mas a interseção com B não tem ninguém, não é? Nesse exemplo que eu dei, é vazio, um conjunto vazio, não tem elemento nenhum. E é importante lá, ó, a gente lembrar que quando a interseção B é vazio, tem um nome especial para isso, que são os conjuntos disjuntos. Então, conjuntos disjuntos, esse exemplo aí, por exemplo, é um caso clássico de conjuntos disjuntos, a interseção é vazia. Tá bom? Então, a união eu coloquei ele para vocês, representado no diagrama. Conjunto A, 1, 2, 5, 1, 2 e 5, B, 7, 8 e 9, juntando tudo num diagrama só, coloquei aqui. Aí tem as propriedades ali, as observações, mas de fato o que você precisa saber é o que eu estou comentando aqui com vocês. Diferença. Diferença, gente, por exemplo, se eu falar A menos B, são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Ou eu posso falar assim, ó, A menos B é a galera que está somente em A. Vamos ver aqui comigo, ó. Dei um exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver os elementos comuns primeiros, ó. Se você reparar, o 2 é comum, o 4 é comum. Tem mais alguém comum ali? Não, não tem. E aí, quem é A menos B? Os elementos que estão em A, mas não estão em B. Ou seja, é a galera que está somente em A. Então é esse cara aqui, ó. 1, o 3 e o 5. A menos B é pegar o conjunto A e tirar os elementos que estão em comum com o conjunto B, que seria o 2 e o 4, né? Então a interseção de A com B é o 2 e o 4. Então você pega daquele conjunto e tira a interseção. Da mesma forma que se eu pedisse para vocês assim, ó, quem é o conjunto B menos A? Seria os elementos do conjunto B, você vai olhar para os elementos do conjunto B e vai retirar os que estão em comuns com o A. Então, por exemplo, pegando ali, ó, B menos A, a galera que está somente em B. Ou seja, eu pego quem está em comum, se é B menos A, eu tiro esses dois do B, porque B menos A seria quem está somente em B. Então aqui, ó, quem está somente em B no caso seria o 0, 6 e 8. Vamos na prática ali, vamos ver uns exemplos. Vale lembrar a diferença simétrica, não é tão comum isso, tá? Mas quando você pega a união de A menos B com B menos A, você tem essa operação chamada de diferença simétrica. Então, por exemplo, nesse conjunto anterior aqui, ó, se eu unir esses dois conjuntos, eu tenho a diferença simétrica. Por exemplo, A delta B, que é o símbolo da diferença simétrica, é você unir os dois conjuntos, o conjunto A menos B, 1, 3 e 5, e unir com o conjunto B menos A, 0, 6 e 8. Então ficaria mais ou menos assim, ó, 0, 1, 3, 5, 6 e 8. É você unir o conjunto A menos B com o conjunto B menos A e colocar isso num conjunto só. Tudo bem?
Complementar, gente. Ali, ó, quando a gente pega um complementar de um conjunto, o símbolo do complementar é esse aqui, ó. É só você pensar que o complementar AB ali assim, né? Você pode falar que é o de baixo menos o de cima. Então, é só você pegar ali o conjunto, um pegar menos o outro. Então, veja bem, complementar de B. Aqui, ó. O B embaixo, o A em cima, desculpa. Vai pegar sempre o de baixo menos o de cima. Então, primeiro você vê os comuns. No caso, 0, 1 e 2 são comuns aos dois conjuntos. Então, complementar de B no A é todo mundo que está no B, né, mas não está no A. É o complemento, tá, daquele conjunto. Então, ó, quem é o complemento do conjunto A? Né? Seriam os elementos que estão somente no B, 5 e 6. Então, assim, ó, esse símbolo aqui do complementar, né, basta você pegar que é o de baixo menos o de cima. Ou seja, isso é a mesma coisa que a diferença do conjunto B menos A. B menos A é a galera que está somente em B, que é o 5 e o 6. Tudo bem? Então, representei ali. Em relação à representação do diagrama, é justamente o complemento que a gente fala, né? Se eu pegar aqui um conjunto A e um conjunto B, se eu pedir o complementar de B, né? Complementar de B é tudo que não está no B, então é tudo que está pintado sem estar no B. Isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, tá? Quando eu falar mais de diagramas. Vamos para algumas questões, para a gente ver as operações aqui. Seja nx o número de elementos de um conjunto x. O conjunto A é o conjunto dos números dos divisores de 18. Então vamos lá. Quais são os divisores de 18? Ó? Quem divide o 18? Você tem o 1 dividindo o 18, o 2, o 3. O 4 divide o 18? Não, não divide. O 6 divide o 18, o 9 divide o 18 e o próprio 18 dividindo o 18. Então você tem aí esses 6 divisores. Tá? Quais são os divisores naturais de 48? Quem divide 48? 1, 2, 3, 4, 6 divide 48, o 8, o 12, o 24 e o próprio 48. Tá? Então, temos ali todos os números que dividem 48. Estou esquecendo de alguém, ó, tem um 16 no meio do caminho. Né? 16 também está no meio do caminho. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguém. Não, agora está certinho, né? Está certinho. Olha lá. E aí, vamos lá. Vamos pegar o conjunto A união B. O conjunto A união B é a junção desses elementos. Então, ó, você vai pegar aqui, ó. Bota todos os elementos de A e todos os de B. Os comuns a gente não repete. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 24. Tem 18 ali. 24 e 48. E aí ele pediu o número de elementos de A união B. É só você contar quantos elementos nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. E aí 12 elementos, ó, o número de elementos de A união B, é um quadrado perfeito? Não, quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. Não é um número múltiplo de 5, é um número maior do que 10. Foi? Próxima questão. O conjunto A é formado pelos elementos de 10 até 15. Números naturais, a gente vai falar isso melhor em conjuntos numéricos, mas naturais são aqueles números, né, que não tem vírgula, números de contagem, 10, 11, 12, 13. De 10 a 15, incluindo o 10 e o 15, porque quando ele coloca esse tracinho embaixo da igualdade aqui, ó, ele está falando que inclui as extremidades, ou seja, inclui o 10 e o 15. Então, o conjunto A ele é formado pelos seguintes elementos: ó, 10, 11, 12, 13, 14 e o próprio 15. Já o conjunto B é formado por todos os elementos de 12 a 100, todos os números inteiros. Só que aí ia ter o 12, o 13. É óbvio que você não vai colocar todo mundo, né? Vai ter 15, 16, 17, 18 e por aí vai até chegar no 100. E aí ele falou o seguinte, ó, o conjunto C, agora é que está o pulo do gato da questão. C é o seguinte, é um elemento que pertence a A interseção B, tal que, essa barrinha aqui quer dizer tal que, né? A gente já comentou isso na primeira aula.
tal que esse elemento é um número múltiplo de 2 e 3. Então vamos lá. Vamos ver primeiro quem é A interseção B. A interseção B, que ele falou que os elementos do conjunto C, ou o elemento do conjunto C, pertence à interseção B. A interseção de A com B é 12, 13, 14 e 15. Né? Então a gente tem esses 4 elementos. Só que ele falou que quem está no conjunto C é um elemento que pertence à interseção B, porém esse elemento tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. O único que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo é o 12. O 14, por exemplo, é múltiplo de 2, mas não é de 3. O 15 é múltiplo de 3, mas não é de 2. O conjunto C é só os elementos que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo, ou seja, só o 12. E aí ele perguntou assim, ó, o número de subconjuntos de A interseção B menos C. Então, ó, vamos ver que conjunto é esse. Ó. O conjunto A interseção B é o 12, 13, 14, 15. A partir do momento que eu estou pegando esse conjunto e estou tirando o elemento 12, o conjunto de resposta disso, ó, 12, 13, 14, 15, tirando o elemento 12, sobra só os elementos 13, 14 e 15. Olha lá. E aí eu tenho aqui um total de 3 elementos. Esse conjunto ali que ele está pedindo tem 3 elementos. Na aula de subconjunto, que dependendo do dia que você está vendo essa aula, já tem aqui no canal, né? Mas eu já vou te dar essa ideia. O número de subconjuntos, que é o que ele pergunta ali na questão, o número de subconjuntos vale sempre 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Ou seja, o conjunto tem 3 elementos, vai ser 2 elevado a 3. Ou seja, esse conjunto que ele pediu ali, ó, que tem 3 elementos, na verdade tem 8 subconjuntos. E a pergunta era quantos subconjuntos tinha, por isso era a letra E. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para mais uma questão e depois eu vou postar um vídeo aqui com mais questões de conjuntos para você ficar mais seguro, né? Esse conceito ficar mais firme ainda na sua mente. Mas aqui eu já estou te dando uma boa visão de problemas com operações nesse conjunto. Então aqui eu coloquei uma união B, a interseção B. Vamos botar no diagrama aqui que eu acho que fica melhor. Então vamos lá, vou pegar um conjunto A, assim, um conjunto B. Aí eu vou tentar ver se ele deu a interseção. Ó. A interseção é os elementos que estão nos dois conjuntos, D e E. Então, tipo, o D e o E já está aqui na interseção dos conjuntos. Ó. Aí é importante falar também que ele falou que A menos B, quem é A menos B? É a galera que estava em A, mas não estava em B. É esse trecho aqui, ó. Esse trecho é o A menos B, a galera que está em A, mas não está em B. Aí ele falou que esse trecho é formado pelos elementos Azinho, Bzinho e Czinho. E ele deu que a união tem todos esses elementos. Então, assim, a união tem A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos ver o seguinte, ó. D e E já foi porque era aqueles que estavam no meio, logo eles já estão no B. Tá? No B já tem o D e o E também. Além desses caras, na união, o A, B e C já apareceram no conjunto A, então já apareceu. Na união, então, para o conjunto B, está faltando o F e o G, está faltando o F, o G e o H. Aí sim, ó, ou seja, eu posso concluir que o conjunto B, olha a pegadinha, hein? F, G, H na letra A não é, porque esse F, G, H é o conjunto B menos A. Aí sim, seria F, G e H. É a galera que tá em B, mas não tá em A. Agora, como o cara perguntou o conjunto B completo, o conjunto B completo, aqui, ó, o B é tudo isso aqui, ó, incluindo a parte que tem a interseção, ou seja, incluindo o D, o E, o F, o G e o H. O conjunto B inclui todo mundo, por isso que o gabarito é a letra B. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Fique atento aqui no canal, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e fica atento aos próximos vídeos de conjuntos aí. Valeu, tamo junto, um abração.